Mano, esse cara estava levando uma vida de boa até que do nada ele acaba indo de arrasta pra cima e indo conversar com Deus. E esse Deus fala pra ele que ele só foi invocado pra esse lugar porque ele não pode fazer mais parte do mundo dele, porque precisam dele em outro mundo. E que antes de mandar ele pra outro mundo, ele vai dar todo o seu poder pra ele. E depois disso ele começa a desaparecer e a deusa já começa a invocar ele para o outro mundo. E quando ele vai conversar com essa deusa, ela acaba olhando pra ele e fala que ele é muito feio. E que é pra ele sair da frente dela logo porque ela já está começando a se sentir mal. Mas a deusa acaba se lembrando que tem que dar um poder pra ele, então ela fala que vai dar capacidade pra ele entender e falar qualquer língua, menos a dos humanos. E fala pra ele que agora ele pode ir porque ele é muito feio e ela não quer ficar olhando pro rosto dele. E quer pra ele fazer o favor de não se reproduzir com ninguém porque ela não quer que o mundo dela fique cheio de pessoa feia. E abre um buraco no chão e fala pra ele que agora ele pode viver a vida patética dele. E quando ele atinge o chão, ele acaba não sofrendo ferimento algum e começa a caminhar por aquele deserto. Mas depois de um longo tempo sem encontrar ninguém, ele começa a ficar desanimado. Até que do nada ele acaba escutando uma garota pedindo socorro e vai correndo até lá. E quando ele chega lá, ele acaba se deparando com um cachorro de duas cabeças. E quando ele pula na frente daquela garota, ele acaba percebendo que é um porco usando roupa. Mas fala que mesmo assim ele vai fazer de tudo pra salvar ela. Ele vai correndo pra cima do cachorro e com apenas um chute ele consegue vencê-lo. E então o porco fica morrendo de medo e tenta sair de fininho, mas ele pede pra ele esperar. E o porco pergunta pra ele como que ele está entendendo o que ele está falando, e ele também fica sem entender como ele está conseguindo entender o que um porco está falando. Mas a garota acaba revelando pra ele que ela não é um porco e sim um orc. Então ele pergunta pra ela se por acaso tem uma vila de orc ali por perto. E aquele orc fala que sim e acaba levando ele até lá e dando comida pra ele. E quando ele está comendo, ele vê ela usando magia e pergunta pra ela o que é aquilo. E ela acaba revelando pra ele que naquele mundo eles conseguem usar magia. E o Misumi pergunta pra ela se por acaso ela consegue ensinar ele. Então ela acaba levando ele pra um lugar mais tranquilo para eles praticar. E fala pra ele que pra ele conseguir invocar aquele fogo ele tem que falar o encantamento. Então ele acaba imitando tudo que ela faz e consegue criar um fogo também. E pergunta pra ela o que ele tem que fazer agora. Ela fala que ele tem que imaginar atacando uma bola de fogo. Então ele acaba fechando os olhos e se concentrando e taca aquela bola de fogo e destrói a parede. E o orc fica sem acreditar por ver que ele é muito poderoso e que conseguiu de primeira. Então fala pra ele que vai medir o seu nível porque tem certeza que o nível dele deve ser bem alto e deve estar no nível 200. E todos os orcs ficam muito ansiosos e se reúnem pra ver que nível ele está. E quando ele pega o papel começa a brilhar e ele fica muito empolgado e pergunta pra ela que nível ele está. Ela começa a ficar muito triste, falando que infelizmente ele tá no nível 1 e todos os orcs ficam desanimados e saem de perto.